Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a Livebook Biomecânica aplicada ao ombro. Hoje nós vamos falar muito sobre essa articulação, essa linda articulação. Cada vez que eu estudo mais ombro, mas não é só o ombro, é o ombro, quadril, coluna. Eu fico cada vez mais apaixonado por essas articulações, assim como estão aqui essas aqui em minhas mãos. Então vou utilizar tanto o e-book para ir falando sobre essa articulação, quanto presencialmente aqui algumas articulações que eu tenho. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm vantagens aqui de estar assistindo essa parte ao vivo, e aí vocês terão também a possibilidade de perguntar. Pode ser no bate-papo, eu vou acessando o bate-papo, a gente vai vendo, vai falando um pouco mais sobre essa questão do ombro específica. Então, vamos lá. Nós temos aqui mais ou menos uma hora de explicação, uma hora e meia, tá? Para a gente falar tudo o que vocês quiserem sobre o ombro. Então, o que vocês quiserem, vocês perguntem, por favor, que a gente vai falando também a respeito. Primeira coisa, lembrem-se, todos que estão aí, desativem o som de vocês, tá? Por favor, para que somente o meu som fique ativo. Beleza? Vamos lá, então. Pessoal, biomecânica aplicada ao ombro, desvendando os segredos dessa articulação para fortalecer com eficiência. Vamos lá. Logo aqui nessa segunda página, vocês já têm o que vocês vão aprender no dia de hoje. Então, como gerar um ótimo fortalecimento muscular em ombros, escápulas e com baixo risco de lesões. Isso é o que exatamente nós precisamos fazer, não é verdade? 6 elementos para garantir o fortalecimento e a saúde do ombro de seus clientes. Então, eu fui linkando 6 elementos para a gente entender exatamente o que está acontecendo, 6 elementos principais para a gente saber tanto fortalecer, quanto prevenir, quanto de repente até reabilitar um ombro. Então essa que é a ideia. Inclusive depois aqui, olha, como hipertrofiar e fortalecer em exercícios como puxada, remadas, né, remada na máquina, puxada horizontal, levantamento lateral, independente. Em todos esses exercícios, vamos falar um pouco dos exercícios também, e saber então o que é a discinese ou discinese escapular, tudo que você precisa saber sobre essa condição que predispõe o ombro à lesão. A discinese escapular está sendo cada vez mais associada a problemas nos ombros. Então, vocês têm aí um acesso, né, uma visualização do porquê isso é importante para vocês. Perdão, pessoal. Deu um espirro aqui. Então, para que você entenda o quanto é importante a gente dominar todo esse assunto de ombro, tem algumas pesquisas que têm nos mostrado que a dor no ombro é a segunda causa mais comum de dores musculoesqueléticas e que ela vai perder apenas para dor lombar. Alguns estudos mostram que é o joelho essa segunda causa, mas, de qualquer maneira, a gente percebe que as dores nos ombros têm acometido grande parte da população, então nada mais justo que nós aqui, principalmente os profissionais aí da saúde, né? Inclusive, muitas vezes eu tenho pessoas que são leigas e que querem saber mais desses produtos, né, dessas articulações, e eles acabam comprando. Então, a maioria aqui, com certeza, são profissionais da saúde, profissionais de educação física ou fisioterapeutas, e aí a gente tem essa nossa função de reduzir essas dores, né? Obviamente, se nós somos profissionais da saúde, esse é o nosso principal. E se está aumentando tanto assim as dores nos ombros, a gente tem que entender o porquê e quais os mecanismos de lesão. Então é exatamente isso, saiba como manter os seus clientes prevenindo essas dores, porque muitos acabam até se desligando das nossas atividades, se desligando do personal training porque está com dor no ombro, e saber o que é a síndrome do impacto no ombro é extremamente importante também para você saber como evitar. Para aqueles que de repente não me conhecem, eu sou o professor André Albuquerque, aqui está com mais de 98 mil seguidores nas redes sociais, né? A gente fez que é umas 2 semanas atrás, e eu já estou com quase 100 mil seguidores no Instagram, em outras redes sociais aí um pouco mais. Estou bastante feliz aí pelo retorno que eu tenho tido de vocês, com o meu foco, né? Eu tenho um propósito muito grande de divulgar a informação, a biomecânica da maneira mais simples possível, para que a gente consiga efetivamente discuti-la e aplicá-la. Então, assim, a minha
opinião, muitas vezes, inclusive aqui, ela não é mais importante que a sua, mas é uma opinião que eu venho estudando há bastante tempo e eu tenho ela formada com base na minha prática e na ciência. Então, fiquem à vontade para discutir, para perguntar, para discordar muitas vezes, e aí a gente acaba evoluindo na ciência como um todo. Então, vamos lá. Pessoal, essa frase eu acho fundamental. Se a articulação do ombro é a que realiza a maior amplitude de movimento no corpo humano, vocês estão vendo aí em verdinho essa parte, imagina a quantidade de músculos, tendões, ligamentos que precisam estar conectados a essa articulação para deixar ela fixa. Até porque a articulação principal do nosso ombro dá para a gente considerar a articulação glenohumeral. Essa aqui que nós estamos visualizando, né, no centro aqui em vermelho. Inclusive, vou até colocar aqui no meu mouse, novamente, um destaque no meu mouse, e vocês vão ver, ó, quando eu passo, ó, agora melhorou. Tem uma bolinha vermelha aqui no meu mouse, vocês vão identificando. Então, a articulação glenohumeral. Qual que é a articulação glenohumeral? Essa principal articulação do ombro. Se eu for mostrar aqui para vocês, ó, então eu trago bem pertinho, nós temos aqui essa cavidade, que é a chamada glenoide, né? E o húmero, então, por isso, a articulação glenohumeral. Vamos lá. Se você quer saber um pouco mais sobre essas questões e sobre dúvidas que tem aqui, que surgem nesse tipo de informação, da cavidade glenoide, da escápula como um todo, veja aqui, observe aqui, acompanhe junto com o meu mouse, tem um símbolo aqui de como se fosse um Wi-Fi. Na verdade, isso aqui é um símbolozinho também aqui de internet, assim, que se você clicar aqui, você vai baixar esse artigo aqui, ó, de Terry Shop 2000. Né? Então, o que ele está falando? Sobre essas questões que estão aqui em cima. Se você quiser ter acesso a esse artigo, é simples, por isso que a Livebook ela é muito importante nesse sentido, porque aqui eu, inclusive, mostro para vocês. Olha, a gente está falando de algumas coisas da cavidade glenoide, e se você quiser ter acesso a algum artigo que fale sobre algumas questões específicas dessa articulação, está aqui ele. Basicamente, esse é um artigo que vai falar sobre a estrutura do ombro como um todo, tá? Mas se você também quer ter acesso não só ao artigo, mas a um vídeo bastante bacana, esse link agora aqui em vermelho, né, um play, se você clicar nele, ó, eu vou clicar aqui no meu computador e aí vou compartilhar com vocês para onde ele está indo, que é para essa imagem aqui, ó. Vamos lá, vou compartilhar aqui agora essa nova tela com vocês, que na verdade é a tela então agora aqui do YouTube. Aí, apareceu para vocês. Então, pronto. Essa aqui é o que eu quero falar para vocês sobre a anatomia do ombro, dessa questão da ruptura de manguito, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas esse vídeo, ele é bastante interessante e aqui vocês têm acesso. Vou até aumentar a tela como um todo aqui, vai ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Para vocês identificarem as estruturas específicas do ombro, ok? Um vídeo aí básico, introdutório. Caso vocês queiram acessá-lo, simplesmente só clicar nessa aqui, ó. Bom, tá lá o meu mouse novamente. Só vocês clicarem nesse símbolo aqui de play, ok? Vamos lá. Se nós temos essa estrutura do ombro extremamente complexa, extremamente imóvel, a gente precisa de vários músculos, várias estruturas passivas, tipo cápsula articular, os tendões, os ligamentos, e as estruturas ativas, os músculos, para deixar essa estrutura bem fixa. Uma dessas estruturas, esses conjuntos musculares extremamente importantes, mantidos e fortalecidos, são os músculos do manguito rotador. Não é verdade? Então, aqui a gente já vem direto para cá. Veja que muita gente falado assim para a gente que pessoal, peço mais uma vez aí a todos vocês para vocês não ligarem o som de vocês, tá? Isso vai interferir aqui na nossa programação. Vamos lá. Manguito rotador. Tem muita gente que acha que o manguito rotador é a sacada, é a cereja do bolo, muitas vezes, de um bom fortalecimento, né? Mas o que a gente percebe
é que não é bem isso. Ele é um conjunto importante de ser fortalecido, porém, ele não faz nenhum milagre, vamos dizer assim, e ainda mais a gente precisa saber como trabalhar exatamente esse manguito rotador. O manguito rotador ele é extremamente importante, obviamente, porque ele vai estabilizar. Veja essa escápula que está aqui na minha mão aqui. Então, a gente tem um conjunto de músculos, como? Quais são esses músculos do manguito rotador? O músculo, esse músculo, é, deixa eu colocar aqui, ó, senão vocês novamente vocês não vão conseguir ver. Aí, agora sim. Então, esse músculo que está acima da nossa escápula, então é o supraespinhoso, né? Porque aqui onde está a minha mão, está a espinha da escápula. Então, acima a gente tem o supraespinhoso. Abaixo da espinha, o infraespinhoso, não é verdade? Aqui atrás da escápula, o subescapular, e um pouquinho mais aqui na borda inferior, o redondo menor. Então, são 4 músculos específicos do manguito rotador que são extremamente importantes de serem estudados, de serem entendidos, mas lembre-se, ele não faz o segredo, ele não faz com que o seu ombro seja 100% saudável. Né? Às vezes a gente fala, manguito, 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 mas não é por aí. Olha aí, olha. Então, estão aqui os mesmos músculos que eu acabei de mencionar para vocês, mais uma descrição sobre essa questão do manguito, né? Extremamente importante, as pessoas realmente têm interesse de falar sobre o manguito como um todo, né? E tá aqui, vários músculos que... Veja que os músculos que aqui estão, eles dão estabilidade. Veja que, por exemplo, o deltoide aqui, ele gera um torque para cima. Outros músculos, como supraespinhoso, veja aqui, olha a seta dele, para onde ele está gerando. Então, aqui você também consegue visualizar, acompanhar no meu mouse. Veja que todos esses músculos, eles conseguem também dar estabilidade. Eles tracionam a cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide. Né? Não somente os músculos do manguito, mas aqui a gente vê deltoide, que não faz parte do manguito, e que também tem uma grande importância para a estabilidade dessas articulações. Aí aqui, inclusive, agora à tarde foi interessante. Teve um aluno, não sei se o Anderson está por aí, eu não vi o nome dele aí chegando, mas ele me falou, professor, a gente vai falar sobre bursite. E aí eu falei para ele assim, olha, especificamente a gente fala um pouco, mas aí você pode perguntar um pouco mais. Veja só, se na articulação do ombro, como está escrito aqui, olha, nós encontramos bursas ou bolsas que secretam líquido sinovial e amortecem e reduzem o atrito entre as camadas de tecido conectivo. Uma das bolsas mais conhecidas é a bolsa que fica, se você observar aqui então, ó, você tem a bolsa que fica abaixo do acrômio. Veja o meu dedo aqui, você está enxergando o acrômio. Se você está vendo o acrômio, abaixo do acrômio nós temos a bolsa subacromial. Então a gente tem ali uma bolsa subacromial, que está escrito aqui em verde, inclusive, ó, está localizada abaixo do acrômio, e do ligamento coracoacromial, e em cima da articulação glenumeral. Então observe o seguinte, por que a gente tem uma bolsa sinovial aqui? Para a gente evitar de entrar em contato entre o seu húmero e o seu acrômio, não é verdade? Então, se a gente tem uma bolsa aqui para evitar contato, é justamente para evitar esse contato entre húmero e acrômio, duas estruturas ósseas, mas que tem ali, então, uma camada de bolsa para que essas estruturas não se impactem. A grande sacada é você se perguntar como essa bolsa vai ser mais impactada ou mais atritada e como essa bolsa ela é menos impactada, não é verdade? Assim como tem essa bolsa ali em cima, obviamente nós temos alguns tendões aqui também presos, principalmente essa estrutura do húmero aqui que você está enxergando, estou passando o dedo aqui em cima, que é o tubérculo maior. Perdão, eu tenho aqui o tubérculo maior.
eu tenho alguns tendões aqui nessa estrutura. Se essa estrutura ela também vai em direção ao meu acrômio, você pode desenvolver algum tipo de inflamação nesses tendões, ou seja, a famosa inflamação tendinite, não é verdade? It de inflamação, tende de tendão, então tendinite. Então você pode desenvolver tanto uma bursite, que também fica ali na mesma região, próximo da mesma região, quanto uma tendinite. Tanto bursite quanto tendinite, então. Só que quando isso acontece, né, quando a gente tem todas essas estruturas ali sendo comprometidas no seu ombro, essas patologias, elas estão muito associadas a essa patologia aí que você vê, chamada de síndrome do impacto no ombro, né? E se a dor no ombro é a segunda causa mais comum de dores musculoesqueléticas, como nós já falamos, nós precisamos dar uma atenção especial a essa síndrome. Então, veja só, nós falamos aqui de bursite, falamos de tendinite, falamos aqui um pouco da estrutura do ombro, e eu estou falando para vocês que essas estruturas, quando elas são danificadas, né? Então, aqui no caso, tanto a bursa quanto os tendões, isso está associado a uma síndrome, que é a síndrome do impacto no ombro, que nada mais é do que esse impacto, como eu estou falando, entre o seu húmero, ou mais especificamente, onde eu passo o meu dedo aqui mais uma vez e você enxerga o tubérculo maior e o espaço subacromial, abaixo do meu acrômio, esse espaço que aqui está. Muito bom, vamos entender então um pouco sobre a síndrome do impacto no ombro e como efetivamente a gente vai evitar então essa síndrome. Veja que, assim como eu fui mostrando para vocês no meu esqueleto aqui, vou trazer aqui então junto ao meu mouse, vai ficar fácil aqui de vocês observarem então tudo que eu fui dizendo. Aqui nós temos o acrômio, aqui nós temos o tubérculo maior e, obviamente, que abaixo do acrômio nós temos o espaço subacromial, ok? Então, um espaço abaixo do acrômio. Esse espaço subacromial, ele pode ser reduzido. Como que ele é reduzido? Com a aproximação do tubérculo maior em direção a esse espaço subacromial. Vamos lá, eu acho que está na hora aqui já da gente se mexer um pouco, você entender comigo o que eu estou falando. Você que está me assistindo, saca só, olha o movimento que você vai fazer. Você pega o seu braço, você pega o seu braço, como eu acabei de mencionar, você vai fazer uma rotação interna dele. Deixa eu me ver aqui na câmera também, para ver se... Aí, eu estou vendo. Aí, para ver se eu estou aparecendo bem. Ótimo. Então, veja só, você vai rodar seu braço totalmente para baixo e vai tentar levantá-lo. Tá? Ele tem que estar ao seu lado aqui, ok? Ele não pode estar na sua frente. Então, ao seu lado, roda todo o dedão virado para baixo e tenta levantar ele. Observe que levanta o máximo que você conseguir, ok? Eu parei o meu aqui porque o meu chega no máximo até aqui. E você pode comparar que o seu pode ser muito diferente do meu. O que acontece? Veja que começa a te gerar um pouco de incômodo quando você faz esse movimento. Por quê? Porque quando você faz essa rotação interna e faz essa abdução, você acaba reduzindo o espaço subacromial. Veja só, quando você faz a rotação interna, então acompanha aqui agora o mouse novamente, você aproxima principalmente o tubérculo maior do seu acrômio, gerando uma redução desse espaço que aqui está, desse espaço subacromial. Agora olha que interessante, a partir do momento que você roda o seu braço externamente, então você vai ficar aqui, ó, como se fosse com a palma da mão virada para cima, e agora você sobe o seu braço, você vai observar que ele tem praticamente um movimento completo. Por que isso acontece? Porque você libera o espaço abaixo do seu acrômio, você coloca o seu tubérculo maior numa direção mais favorável para que o seu braço suba e você consiga chegar nessa posição. Agora, o que acontece é, se ele está em rotação interna, você tem mais limitação. Essa rotação interna, ela vai pressionar e vai diminuir o espaço subacromial. Se você faz esse movimento, diminui o espaço subacromial, já falei para você, o que pode estar causando, o que pode estar acontecendo. Nesse espaço abaixo do acrômio, você tem tanto as bursas, quanto os tendões ali, se você começa a aproximá-los. Ou seja, você pode gerar um risco maior. Veja só,
Tem gente que vai chegar assim para mim e vai falar assim, mas professor, isso é ruim, isso é bom, o que que eu faço nessa situação? Veja só, olha como eu estou te dizendo, você pode gerar um risco maior. Por que que você pode gerar? Porque eu não tenho uma visão de raio-x para saber qual é a sua estrutura. Dá uma olhada aqui, que interessante, inclusive, que eu tenho duas escápulas na minha mão de duas empresas diferentes que fazem esse tipo de equipamento, de modelo anatômico, e, sim, inclusive, as pessoas me perguntam, professor, onde é que você compra, tal? Então, eu até vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu compro nessa empresa chamada Anatomic, tá legal? Aqui, ó, às vezes tá pequeno aí, mas tá aqui, ó, Anatomic, ok? É dessa empresa que eu compro e que eu ganho algumas coisas, inclusive. Mas observe que as duas escápulas que eu tenho nas minhas mãos, ela tem formatos diferentes. Inclusive, se eu virar aqui, olha, você vai ver também acrômios diferentes. Olha esse acrômio aqui, como ele é inclinado, e olha esse aqui, como ele é mais tipo na horizontal. Ou seja, nós temos estruturas, eu, você, seus clientes, nós temos estruturas completamente diferentes entre nós. O que que nós precisamos ter em mente? Que se você faz esse movimento, você está aumentando as probabilidades. Se vai gerar algum tipo de lesão, isso ninguém vai saber. Na verdade, você precisa, de repente, de um exame de imagem, né, para você saber se, inclusive, se tem lesão ali. Então, o que que eu penso enquanto profissional da saúde? Eu penso em reduzir aquelas probabilidades, aquele risco de lesão. Então, obviamente, eu vou reduzir essa rotação interna associada à abdução. Entendido até então? Deixa eu ver aqui se está rolando aqui. Está rolando algumas... só rolou aqui porque tinha alguém com o som ligado, né? Por isso que a gente está falando, né? Precisa desativar o som, tá? De vocês. Agora está todo mundo com o som desativado. Vamos lá. Muito bom. Então, até então, vocês estão aqui também entendendo de tudo que eu estou falando. Caso vocês queiram saber de mais alguma coisa específica sobre isso que eu estou falando, síndrome do impacto, esse símbolo aqui, mais uma vez, olha que interessante, inclusive está até escrito ali, eu estou quase conseguindo enxergar o que está escrito no meu celular, quando eu coloco aqui o meu mouse em cima. Ele é um artigo de 2005 que vai falar especificamente sobre a síndrome do impacto no ombro, tá? Então, quer saber um pouco mais? Vem aqui, clica nesse link, você vai ser redirecionado. Agora é óbvio, né? Não é que você não pode clicar aí na tela nesse caso, você tem que pegar o seu e-book lá em PDF. Quando você clicar, você vai ser direcionado, você vai conseguir baixar o artigo, ok? Que inclusive está aqui, olha, a descrição desse artigo aqui, ó. Ok? Vamos lá, continuando. Veja aqui mais uma vez uma redução do espaço subacromial. Aqui fica fácil também de visualizar. Acompanhe meu mouse aqui, você consegue visualizar um espaço um pouquinho maior. E aqui um espaço mais reduzido devido à elevação ou à abdução, principalmente com essa rotação interna. Existem vários motivos da gente estar aumentando esse risco, seja através do trabalho, seja porque você faz alguma atividade específica, algum esporte específico, onde exige essa necessidade dessa rotação. Então, esse artigo que está aqui, olha, inclusive, Costa e Vieira, esse aqui é um artigo escrito em português, você também tem acesso a ele aqui. Enfim, a Livebook, ela nos ajuda a tanto dar um direcionamento, dar algumas informações, aqui vocês podem perguntar e eu posso também, inclusive, responder algumas coisas para vocês, mas se vocês quiserem saber mais, também entrego isso para vocês. É só vocês terem acesso, inclusive, a esses bons artigos que eu estou mostrando para vocês. Ok? Muito bom. Então, mais informações aqui, e aí eu chego numa parte extremamente importante, que é quando eu falo sobre... E todos esses problemas, eles podem também estar associados a uma falta de ritmo escapulo-humeral. Então, veja só, nós temos alguns artigos, né, inclusive agora estou lendo essa parte aqui, li essa parte aqui e acabei me perdendo. Veja só, é bem interessante esse artigo aqui de Lawrence, de 2014, que vocês também têm acesso aqui ao link. Um estudo que avaliou sujeitos com incendor no ombro observou que os indivíduos
aqueles indivíduos sintomáticos, né, aqueles que tinham dor, demonstraram menor rotação superior da escápula entre os ângulos de 30 e 60 de elevação do húmero. Isso nos mostra que não podemos nos preocupar somente quando o ângulo do ombro está próximo a 90. Isso porque se a escápula não se movimenta adequadamente em toda a sua amplitude de movimento, o risco para a articulação continua alto. Vamos lá, o que eu estou querendo descrever aqui nesse momento? Que se você tem se as suas escápulas elas não se movimentam nesses movimentos de abdução, como a gente foi mencionando, veja só, eu pedi para vocês fazerem um movimento de abdução com rotação interna e com rotação interna e externa. Independente se você faz com rotação interna ou se você faz com rotação externa, quando você vai fazendo essa abdução, você vai subindo essa elevação do seu húmero, a sua escápula, ela necessariamente ela precisa se movimentar. Então, aqui está na minha mão a escápula, veja só, aqui vocês conseguem visualizar ela aí, mais ou menos aqui. O que acontece? Quando o seu húmero está se movimentando acima, a sua escápula ela precisa fazer o movimento em conjunto. Mais uma vez, se o seu húmero está se movimentando, a sua escápula ela precisa se movimentar. Isso nada mais é do que o famoso ritmo escápulo-humeral, ou seja, o ritmo da escápula e do húmero associado. Por que esse ritmo é tão importante? E por isso que eu coloco aqui num ponto especial dessa livebook. Porque os melhores profissionais, eles estão sempre muito atentos a essas questões do ritmo escapulo-humeral durante os exercícios. Daqui a pouco a gente vai sugerir aqui alguns exercícios de supino, de puxada, de empurradas, e aí você vai entender que a sua escápula, ela foi feita para se movimentar. Algumas pessoas, inclusive, falam erroneamente, né, que na maioria dos exercícios, ou em quase todos, as suas escápulas devem estar estabilizadas. Se as escápulas elas têm movimentação e elas auxiliam até na congruência, o que é congruência no contato do húmero com a cavidade glenoide, por que ela então não deve ser movimentada? A verdade é que ela sim deve ser movimentada, então a gente precisa pensar nesse ritmo escápulo-humeral e quais são então os movimentos que a sua escápula faz. Acompanhe mais uma vez meu mouse aqui. Ela faz uma rotação interna e externa, se ela faz aqui o contrário disso. Ela faz uma rotação superior, veja, observe a cavidade glenoide, que a cavidade glenoide ela se inclina para cima. Se ela se inclina para cima, é uma rotação superior. E aqui a inclinação posterior, então a gente tem a inclinação posterior ou anterior. Na minha mão aqui, na minha escápula, observe, eu vou fazer todos esses três aqui para vocês. Vocês têm a rotação superior, quando a escápula faz isso, rotação inferior. Você tem a rotação, eu vou fazer a rotação interna e externa, e você tem também a inclinação posterior e a inclinação anterior. Todos esses movimentos a sua escápula faz, e se ela faz todos esses movimentos, obviamente nesses três planos, ela se movimenta em 3 dimensões. Então observe que as suas escápulas elas precisam se movimentar nessas 3 dimensões para ela estar reposicionando a sua cavidade glenoide. Vamos lá, fazendo um recapitulamento de tudo, ela se movimenta nas 3 dimensões para estar reposicionando a cavidade glenoide, para estar evitando, inclusive, que o seu tubérculo maior ele se aproxime do seu acrômio. Porque se você fica com a sua escápula parada, assim como está na minha mão aqui agora, vamos lá, se você fica com a sua escápula parada e o seu húmero se movimenta, apenas o seu húmero se movimenta, você gera mais risco de lesão, de impacto subacromial. O que é a grande sacada? É quando você movimentar o seu húmero, o seu braço para cima, que a sua escápula se movimente também, principalmente nesse movimento B aqui, olha, de rotação superior, porque ela aí tira o acrômio da direção do tubérculo maior. Estão entendendo até agora? Né? Na livebook, assim, eu estou tão acostumado a dar aula presencialmente que eu vou perguntando, eu vou investigando para ver se está todo mundo entendendo. Às vezes na livebook aqui eu fico um pouco perdido. Então, se vocês quiserem me dar
descrever aí agora no bate-papo se está ok, se não está, se eu fui claro, para ver se eu estou conseguindo passar a informação adequadamente para vocês. Ok? Então, todos esses movimentos, eles estão relacionados a esse ritmo escapulohumeral. Obviamente que esse ritmo escapulohumeral, assim como eu tenho essa imagem aqui de uma mão embaixo de uma bola, é basicamente para isso. Eu vou tentar reposicionar a minha cavidade glenoide embaixo dessa bola. O que que é essa bola? A bola é aqui, olha, eu vou pôr aqui para vocês. Olha aqui, eu consegui equilibrar o meu húmero acima da minha cavidade glenoide, assim como aqui no desenho vocês estão vendo uma bola equilibrada na palma da mão. A palma da mão é como se fosse a cavidade glenoide, a bola, o húmero. Você precisa equilibrá-los, ok? Muito bom aí, estão falando, muito bom. O mestre de treinamento personalizado está sempre me acompanhando também, né? Nos vimos agora em Aracaju, né? Em Aracaju, que a gente se viu lá, que bom. Obrigado aí, então, pelo feedback. Se alguém tiver em dúvida, vai me falando. Professor, mas me conta uma coisa. Quanto que a minha escápula ela tem que se inclinar? Quanto que a minha escápula tem que se inclinar para que o meu húmero fique bem posicionado com ela? Tá aqui. Basicamente, a gente tem esse tipo de movimento. A sua cavidade glenoide, ela se movimenta basicamente aqui como se fosse 120 graus. A sua escápula se movimenta mais 60, ou seja, você consegue um movimento de, assim, ó, eu com o braço erguido aqui, ó, 180 graus. Então, é mais ou menos 60 graus da escápula, 120 da articulação glenohumeral, para você conseguir chegar aos 180. Então, se você tem 120 da glenohumeral e 60 da escápula, entenda que é assim, olha, a cada 2 movimentos, ou melhor dizendo, 2 graus da glenohumeral, você tem 1 grau da sua escápula. Então, a sua escápula, obviamente, ela se movimenta menos, mas ela se movimenta uniformemente. Praticamente, quando o seu braço aqui ultrapassa os 30 primeiros graus, vou me afastar aqui agora para vocês verem. Deixa eu ver aqui se eu estou me enxergando ali. Tô. Então, assim, ó, se aqui é 0, aqui é 90, metade é 45, um pouco menos da metade, lá uns 30 graus. Quando você está elevando o seu braço e ele está ultrapassando esses 30 graus, a sua escápula ela começa a se movimentar. E ela se movimenta basicamente 1 grau para cada 2 graus da sua glenoide. Então, é 2 graus da sua articulação glenoidal e 1 grau da sua escápula. Fechado? É assim que funciona esse ritmo escapulohumeral. E como a gente tem mostrado aqui, e eu falei já lá quando eu comecei a falar sobre o ritmo escapulohumeral, eu perguntei, você orienta nos seus exercícios? Porque se você não orienta para os seus clientes, eles nem sabem que eles têm escápula, eles nem sabem que precisa movimentar as escápulas, e muitas vezes eles deixam de movimentar as escápulas porque isso economiza energia. Então lembre-se que o corpo humano ele quer economizar energia. Então se ele conseguir realizar algum movimento para economizar energia, ele acaba fazendo isso. Então, o que nós precisamos fazer é orientar a movimentação escapular, por mais que gaste um pouco de energia, inclusive no exercício a gente sabe que às vezes o foco é gastar energia, né? Então a gente gasta essa energia, mas para ficar com uma boa posição, para ficar com uma boa congruência articular, né? A gente fala de congruência quando a sua articulação ela fica bem encaixada. E olha que interessante, para você entender a falta desse movimento, né, a falta desse ritmo escapulohumeral, tá aqui quando existe essa falta de ritmo, essa falta de coordenação, tá aqui embaixo, ó, inclusive em verde, a gente dá o nome de discinese escapular, tá aqui, olha, em verde. Então, discinese é uma disfunção no movimento da escápula. Se a tua escápula não se movimenta junto com o húmero, você tem uma discinese escapular. Nesse caso, veja que está escrito aqui também em verde, olha, a falta de coordenação entre essas duas articulações aumenta o risco de dores no ombro em até 43%. Então, nós temos artigos científicos mostrando que a discinese escapular, ela está associada a dores nos ombros. Então, veja a importância de você, mais uma vez, estar orientando os seus alunos
a esses movimentos das escápulas, né? Para cima, para baixo, em rotação interna, externa, inclinações, tudo isso. E vamos ver, então, daqui a pouco, como é que são esses movimentos para você solicitar esses movimentos no dia a dia, né? No movimento do ombro dos seus clientes. Agora, uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu acho fundamental falar para todos vocês. Saca só, vou ficar meio de lado aqui, que eu acho que você vai conseguir me ver melhor assim, se eu ficar de lado. Veja que, se eu faço uma rotação interna, ou seja, a minha cavidade glenoide está aqui na minha mão, agora ela vai apontar para lá. Ou seja, dá uma olhada no meu ombro, vai fazer isso. Rodei ele para dentro, fiz uma rotação interna. Se eu faço uma inclinação posterior, uma inclinação anterior das minhas escápulas, ou seja, além dessa rotação interna, eu faço isso aqui, ó. Ok? Então, se eu faço esses dois movimentos de rotação interna e de inclinação anterior, assim como eu fiz aqui agora, as minhas escápulas, elas têm mais dificuldade em fazer a rotação superior, ou seja, apontar a cavidade glenoide para cima. Se ela tem dificuldade de apontar a cavidade glenoide para cima, vocês já estão ligados, porque eu já falei isso desde o começo. Se ela tem dificuldade de colocar a cavidade glenoide para cima, assim como eu estou fazendo, essa rotação superior, existe uma maior probabilidade de você aproximar o seu número do seu acrômio. Ou seja, se você não faz essa rotação superior, maior probabilidade de impacto subacromial. Lembrando, recapitulando, embaixo do meu acrômio eu tenho bursa e os tendões ali, tecidos moles, né, principalmente tendões, a bursa, que tanto movimentam quanto protegem aquela região, mas que pode gerar, então, as tendinites e as bursites. Então, primeira coisa que você precisa fazer, se você quer, tem um cliente, então vamos lá, se você está me assistindo aqui agora, você tem um cliente com dor no ombro, a primeira coisa que você precisa fazer, sabe o que é? Melhorar a postura dele. Essa postura com os ombros assim rodados para dentro e inclinados, assim como eu estou fazendo aqui agora, essa postura já dificulta essa rotação superior das escápulas. Se ela dificulta a rotação superior da escápula, maior probabilidade de discinese e de dores nos ombros. Então, primeira coisa, quer melhorar as dores nos ombros, você precisa pedir para o seu cliente, principalmente lá, vamos dizer, nos exercícios que ele está fazendo, ele não pode fazer os exercícios em uma postura, ele vai precisar fazer essa rotação externa e fazer esse encaixe das escápulas para baixo, fazendo com que elas não fiquem nessa posição e elas passem a ficar assim, ó, como na minha mão. Então, eu estou assim, não quero ficar nessa posição, eu vou fazer isso, ok? Não quero ficar assim, quero ficar assim. Minha escápula. E a minha escápula também não quer ficar para frente, ela quer ficar aqui. Ótimo. Feito isso, você já começa o primeiro passo para você ter saúde no ombro e aí você fortalecer com segurança. Então, quando a gente fala de hipertrofia, o que a gente está falando? Mantenha nessas posturas e aí você vai movimentar, obviamente, que elas se movimentam com os movimentos que você está exigindo, chegando ao máximo de fortalecimento, máximo de estímulo, mas com segurança, aí você chega numa provável hipertrofia. Lembre-se que a hipertrofia é multifatorial, você precisa comer bem, precisa dormir bem, precisa treinar bem, precisa descansar bem, para que você consiga a famosa hipertrofia, o que a gente quer, o ganho de força, o ganho de hipertrofia, né? E mulheres também, que às vezes falam, não, eu vou ficar com um ombro muito grande. Claro que não é verdade? Mulheres que falam sobre isso não sabem exatamente a dificuldade que é ganhar massa muscular, não é verdade? Aí, gente, a gente tem aqui a questão da discinese escapular, saiba como avaliar. Sabe o que eu acho melhor aqui nessa parte? O ideal seria se eu tivesse alguém aqui de costas, colocasse uma imagem e que essa pessoa ficasse movimentando as escápulas e aí você ia visualizar as escápulas dela se movimentando para cima e para baixo. Como a gente não tem a condição de fazer isso, o que eu coloco aqui para vocês? Vamos ver aqui, ó, que está aqui a avaliação, eu vou descendo, aqui, ó, está aqui. Um dos testes mais utilizados atualmente é o STD, que é Scapular Dyskinesis Test. Então, assim, está aqui o artigo, McClure
2009, você tem acesso a ele também, e esse artigo ele vai mostrar para a gente que é para você fazer movimentos lentos, com mais ou menos, um dos problemas desse artigo é que ele coloca aqui 3 libras e 5 libras, né? Mas como a gente não vai replicar o modelo científico, publicar alguma coisa a respeito disso, eu sugiro que vocês peguem mais ou menos ali, olha, 1 ou 2 quilos para pessoas um pouco mais magrinhas, tipo assim, ele coloca aqui, ó, abaixo de 68 quilos, né? E pessoas acima de 68 quilos, pega 2 ou 3 quilos. E aí você vai pedir para essas pessoas realizarem alguns movimentos. Quantos movimentos, professor? Está aqui. Você pede para ela fazer 5 movimentos bilaterais e lentos, 3 segundos de abdução do ombro. Então, ela vai fazer, ó, 1 e volta, 2 e volta. E aí ela pode, inclusive, se ela não tem dor, não tem nada, ela pode fazer o movimento completo. Ó, 3, 4, ela vai fazer o movimento completo. Depois disso que ela fez 5 movimentos, ela também vai fazer para frente. Então, ela faz aqui de flexão do ombro. Então, você vai pedir para ela fazer movimentos lentos e mais ou menos 5 movimentos, você vai avaliar o movimento das escápulas. Obviamente que essa pessoa tem que estar ali, uma mulher de top, né, um homem ali sem camisa, para você conseguir visualizar as escápulas dessa pessoa. Professor, mas esse teste não é muito simples, não é muito qualitativo? É, mas quando a gente fala de movimento das escápulas, saiba que esses testes eles são extremamente efetivos para você visualizar se uma escápula não está se movimentando muito diferente da outra, né, que inclusive aí você vai entender qual das duas está te dando dor, né, provavelmente aquela que está se movimentando fora dos padrões daqueles movimentos que eu falei ali. Inclusive, nesse próprio artigo aqui tem a avaliação, ó, o que é um ritmo escapulo-humeral normal e o que é considerado uma discinese escapular, tá? Que tem aqui a disritmia ou o afastamento da borda das escápulas. Você vai ficar bom nisso se você fizer com vários alunos seus. Inclusive, dá para você fazer, por exemplo, olha uma sugestão ótima, você vai fazer com um aluno seu, por exemplo, uma moça, tá ali, ela está usando de repente uma blusinha de regata, você consegue observar as escápulas dela, e aí você, para aquecer num movimento de elevação lateral, você entrega 1 ou 2 quilos na mão dela, e ela vai fazer um movimento de elevação lateral, aquecendo, e aí você já vai atrás e já visualiza se as escápulas estão se movimentando, como as escápulas estão se movimentando. É só com o treino, com a prática, que você vai entender uma boa movimentação escapular, porque ela faz esse movimento em 3D. E lembre-se que, então, basicamente, a escápula ela precisa deslizar no tronco, na caixa torácica, nas costelas. As costelas precisam estar estar em contato com as escápulas. Imagina aqui, ó, se essa minha mão aqui são as minhas costelas, a minha escápula ela precisa estar sempre em contato com a caixa torácica, ok? Escápulas que saem à borda, né, como está aqui, ó, o próprio afastamento que está escrito aqui, já é considerado uma discinese escapular, ou uma disritmia também é considerado uma discinese escapular. O que é a disritmia? Uma escápula, ela se movimenta muito mais rápido que a outra, né? Então, na hora que você está abaixando os seus 2 braços, as escápulas, às vezes uma faz assim, ó, uma despenca enquanto a outra vem voltando devagar. E lembre-se que, obviamente, que se uma escápula despencou, como eu estou falando aqui agora, existe uma probabilidade maior, mais uma vez, de aproximação desse acrômio que está aqui, existe uma aproximação do acrômio no tubérculo maior. Fechado? Treinem um pouco isso. Aqui tem mais informações, então, sobre essa questão, sobre essas questões da discinese escapular. Mais um vídeo aqui com esse link que aqui está, mais um artigo aqui, ótimo, mais um artigo muito bom, que é esse aqui, olha, de Paula Ludwig e Reynolds, é um dos que eu mais gosto, tenho utilizado muito eles nos meus cursos, de 2009, onde ele faz uma revisão sobre os músculos mais associados à discinese e as dores nos ombros, faz uma associação a tudo isso. E aí eles vão perceber muito que existem 2 músculos, que inclusive está aqui, olha, em verde, vocês estão acompanhando aqui o meu mouse, serrátil anterior e trapézio superior. Eu falei para vocês, né, coloquei inclusive nas minhas
nos posts que eu fiz, eu falei assim, saiba quais são os dois músculos muito associados a dores nos ombros. E tá aí. Se você quer dominar as questões de dores nos ombros, você precisa dominar a anatomia, entender o movimento, a cinesiologia que esses dois músculos causam nas suas escápulas. Primeiro, vamos lá, pensando em serrátil anterior. Serrátil anterior ele está preso na borda medial das suas escápulas e ele vai lá por fora nas suas costelas, aqui na frente, assim, né? Ele vai por fora e passa aqui na frente nas costelas. Se, inclusive, quando a gente passa a mão aqui assim embaixo, a gente consegue sentir os músculos do serrátil anterior. Inclusive, vamos fazer isso aqui, porque eu gosto de utilizar essa estratégia. Faça o seguinte, coloca a sua mão à frente assim e empurra. Imagina que você está empurrando alguma coisa, você coloca a mão aqui embaixo do seu grande dorsal, não pode colocar a mão no seu grande dorsal, nesse músculo da asa aqui, mas você empurra aqui e você sente alguns músculos próximos da sua costela aqui se contraindo. E se você traz a sua mão para trás, veja, estou levando ela para frente e para trás. Então, se você leva a mão para trás, você põe a mão aqui nas suas costelas e você não sente os músculos ali, você não sente aquelas... Às vezes, se o músculo é bem hipertrofiado, ele faz até um tanquinho aqui assim nas suas costelas. Se você não percebe esses músculos, se você... Ou melhor, se você não percebe que ele está relaxado, se você empurra, ele se contrai e você acaba percebendo ele com mais facilidade. Então, aqui está já um dos músculos principais, serrátil anterior. Serrátil anterior, ele precisa estar sendo fortalecido, sendo ativado. Todos vocês que aqui me escutam, mais uma vez eu repito, várias pessoas já escutaram falando sobre isso, o músculo serrátil anterior, ele é um dos principais, e o que você precisa é fortalecer esse músculo. Esse músculo ele precisa ser bem fortalecido. Só que para ele ser fortalecido, você tem que entender o movimento que ele faz. E eu acabei de mencionar para vocês que as duas mãos aqui na sua frente, quando você empurra elas, você ativa o serrátil anterior. Então tá aqui um dos porquês que eu gosto, prefiro e insisto para que quando vocês vão fazer o exercício de supino, vocês não peçam para que os seus alunos simplesmente fechem as escápulas no banco, tá? Porque o ideal é que eles movimentem as suas escápulas, inclusive no final do movimento, quando termina aqui o movimento com o halter ou com a barra, para que o serrátil anterior cumpra com o papel dele, que é puxar as suas escápulas para fora, né? Como se fosse numa abdução, ou melhor dizendo, numa protração escapular, num afastamento das escápulas entre elas. Entendido até então? Estude bem esse músculo serrátil anterior. E se nós falarmos sobre o trapézio superior, veja só, eu tenho vários equipamentos aqui na minha casa, inclusive eu tenho uma bolinha de golfe aqui, olha, que às vezes eu uso ela também. Para que eu uso essa bolinha de golfe? Muitas vezes só para encostar na parede e fazer vou virar aqui, aqui e aqui, visualizaram? Eu faço um relaxamento das fibras superiores do meu trapézio antes de você, inclusive, realizar vários movimentos. Porque um trapézio superior muito ativado, muito contraído, ele se associa a dores nos ombros também. Esses dois músculos, eles são inversamente proporcionais. A gente precisa contrair muito bem e entender e fortalecer o serrátil anterior, e o contrário também é verdadeiro. Você precisa relaxar muito o seu trapézio superior, que é um músculo que, inclusive, está bastante relacionado aí ao trabalho, né? A pessoa que fica muito tempo no computador, ou uma pessoa muito ansiosa, ou de repente, às vezes, depressiva, a pessoa acaba adotando esse tipo de postura. O que nós precisamos, então, é relaxar o trapézio, as fibras superiores. Entendido até então? Deixa eu ver aqui. A Luciana falou que o material da live está fantástico. Muito bom. Muito obrigado, Luciana Campos. E agora aqui a Carol falou que o meu vídeo está travando um pouco. Será que se alguém puder me ajudar aí para saber se eu preciso repetir alguma coisa, ou se de repente só foi para você, Carol?
de repente é a sua internet que pode não estar tão boa. Alguns estão falando que para mim é ok, então pode ser que a sua internet que não esteja tão boa, tá, Carol? Olha aí, ó. Outros também dizendo que tá tudo ok. Acho que é mais provável que seja isso. Tá bom? Continuando aqui então, olha, já está dando quase uma hora de explicação. Poxa vida, eu adoro isso. Olha, você vê, eu falei superficialmente sobre algumas coisas, tem muito mais para falar. Dá para a gente ficar dias aqui falando sobre o ombro, não é verdade? Veja, em todos esses, sempre que você tiver um sinalzinho desse em vermelho aqui, pessoal, aproveitem, cliquem aqui, porque são vídeos que eu escolhi a dedo, vídeos que eu gosto muito, que está relacionado a todo a esse conteúdo sobre ombro. Tá? Nesse caso aqui, olha, veja nesse vídeo os detalhes sobre esse músculo fundamental e alguns exercícios que solicitam sua ativação. Exatamente. Serrátil anterior. Se você não sabe exatamente onde ele está, tá aqui a sua chance. Só clicar e se divertir aqui com o vídeo. Beleza? Porque existe essa relação toda que nós estamos falando, eu falei um pouco sobre isso, essa relação entre enfraquecimento de serrátil e fortalecimento e alta ativação, às vezes não é nem só o fortalecimento, mas alta ativação de trapézio. Muito dessas posturas que nós adotamos, e veja que um trapézio muito ativo, muito contraído, ele fixa as suas escápulas e ele não permite que elas se movimentem adequadamente. Então, o que a gente precisa fazer, uma das sacadas aqui que eu posso te dar já é essa, galera. Pega uma bolinha de liberação, ou às vezes você não tem bolinha, mas gosto de mexer com os dedos, nos meus clientes, perfeito. Então, você relaxa um pouco o trapézio e fibras superiores, faz um relaxamento, faz uma massagem antes de fazer exercício. Isso pode ser antes de fazer um exercício, ou pode ser também próximo ao final da aula, obviamente, onde você solicita e fala para ele fazer esse relaxamento de ombros. Agora, cuidado, porque se o seu aluno acaba de sair da tua aula e aí você vê ele chegando no carro, por exemplo, e aí ele vai dirigir o carro, e aí você já vê que ele está assim no carro, ou assim, ó, muito displicente, também já, por exemplo, no veículo, você já sabe, você já começa a imaginar que você vai ter que ensinar ele além daquilo que você está fazendo ali na academia, no seu estúdio, por aí vai. Se às vezes você precisa passar informações além, precisa ir, de repente, no carro, de repente mostrar para ele uma boa postura no computador, para que ele realmente tenha efetivas melhoras. Lembre-se que alguns movimentos na academia, tipo assim, 3 de 12, de remada, mais supino, não sei o quê, 2, 3 vezes na semana, isso nunca vai superar horas e horas no computador daquela maneira, assim, uma postura, como se eu estivesse aqui agora, inclusive eu estou no meu computador, como se eu estivesse no meu computador agora aqui, encurujado, assim, falando com vocês. Eu não estou, inclusive o meu computador, olha só, assim como vocês estão me observando, ele fica praticamente na altura dos meus olhos. Por quê? Porque eu levantei ele e coloquei um teclado sem fio, né? Às vezes eu tenho que mostrar assim, para a galera acreditar. Olha o que eu tenho aqui, olha. Olha, eu tenho que dar um exemplo para vocês. O que eu tenho? Um teclado e um mouse sem fio. Tá aqui, ó. O que eu faço com isso aqui? Eu coloco na mesa, coloco a minha cadeira bem apoiada aqui, bem na altura, para eu não precisar ficar nessa postura, e subo o meu laptop. Atualmente aqui, vocês estão me vendo no laptop, para quê? Para melhorar essa minha postura, porque é isso que vai fazer com que eu tenha saúde nos meus ombros para sempre. Você precisa pensar nisso também, indique isso para os seus alunos. Quanto mais você entrar nessa vida do seu aluno aí, de como ele está se comportando no trabalho, em casa, no carro, melhor serão os resultados que você vai ter no tratamento e no fortalecimento dos ombros dele. Ok? Vamos lá. Dicas aqui para no supino, flexão de braço. Deixa eu ver aqui, estou vendo que está piscando aqui o bate-papo. Deixa eu ver o que vocês estão falando um pouco sobre. Vamos lá, vamos ver aqui. Tudo perfeito, muito bom. A Kalina, que nós falamos agora, né? Em Fortaleza, que ótimo. Perfeito por aqui. Faz o curso de biomecânica especialista, você ganha a bolinha e muitas outras coisas. Exatamente. Ganha uma bolinha diferente dessa, né? Eu mostrei uma que está aqui. É que eu tenho várias. Ó. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho várias. Ganho várias. Olha aqui, ó. Tá aqui, mais 2, 3 bolinhas que eu tenho aqui. Eu tenho várias, tem às vezes espalhado aqui pela minha casa, que eu vou fazendo
essas liberações, assim, quando eu até sinto que o meu trapézio está um pouco preso, eu prefiro já tentar soltar eles com um pouquinho de, de frequência, digamos assim, né? Obrigado aí o pessoal que teve agora nesse último final de semana em Fortaleza no Biomecânica Especialística, a Lina está falando, Marco Aurélio também, muito bom. E aí vem uma pergunta aqui, olha, mestre, o encurtamento do peitoral também pode influenciar em dores nos ombros? Perfeito, perfeitamente. Por quê? Por que que ele pode, né? Ele foi reservadamente, então alguns não estão enxergando aqui, sem problemas, mas por que que o encurtamento do peitoral ele pode fazer isso? O encurtamento do peitoral, se a gente for pensar, vamos pensar aqui na base da base, a base da base é o quê? É a anatomia, né? Então, o peitoral, ele fica aqui à frente, eu tô com a minha escápula na minha mão, vocês estão enxergando ela, o peitoral fica aqui na frente, vou me posicionar aqui, mais ou menos, igual, ótimo, e o peitoral, ele se prende, ele não se prende na escápula, mas ele se prende no úmero, e ele pode puxar o meu úmero à frente. A partir do momento que o meu peitoral puxa a minha escápula, meu úmero à frente, a minha escápula ela acaba indo junto, fazendo vamos ver se vocês sacaram, fazendo uma rotação interna. E aí eu mostrei para vocês que a rotação interna, né? Rotação interna, inclinação anterior, como eu tinha feito assim, ó. Isso aqui evita o movimento de rotação superior, quando a cavidade glenoide fica apontada para cima, e se ela evita esse movimento, existe maior probabilidade de síndrome do impacto, perde o movimento escapular, a famosa discinese escapular. Então, realmente, o peitoral ele pode ser alongado, mas cuidado, porque muitas vezes a gente acha que é peitoral, 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 mas nada mais é do que a questão postural. Às vezes a pessoa ela está num momento depressivo, em um momento desencorajado de fazer movimento. Então aí ela fica assim. Não significa que ela tem o peitoral encurtado, significa que ela precisa ser encorajada a ficar em melhor postura. Ela entender que aquilo é melhor postura. Tipo, às vezes adolescente, né? Às vezes adolescente, a menina, inclusive, começa a crescer as mamas e ela fica com um pouco de vergonha, acaba fazendo isso. Veja que não é peitoral encurtado, mas é sim um momento específico da vida que precisa ser entendido, compreendido por essa pessoa, né? Que ela precisa deixar de ficar nessas posturas, no computador inclusive, para aí sim ter uma vida melhor, numa postura melhor. Entendido? Muito bom. Vamos lá. No supino ou na flexão de braço, minha sugestão para vocês, né? Inclusive eu falei aqui já isso para você, ó, aqui em vermelho está escrito, ó, fecha as escápulas. É uma das indicações mais comuns dos professores. Fecha as escápulas, fecha as escápulas. A minha orientação para vocês é afaste as escápulas, porque aqui sim, quando você afasta suas escápulas, acompanha meu mouse aqui, também vai estar escrito aqui, ó, serrátil anterior. Ou seja, para você afastar suas escápulas, é o serrátil anterior que faz isso. E esse afastamento ele é importante para o fortalecimento do serrátil anterior. Cuidado que não é... eu falei de rotação interna e acabei fazendo esse movimento aqui que vocês estão enxergando, ó, esse movimento de rotação interna. E aí eu falo rotação interna, vocês acham que, mas então é isso que o serrátil anterior faz? Não. Olha só, o serrátil anterior, ele abaixa as escápulas e faz elas irem para frente. Assim, ó, como se você quisesse ficar bem peitudo, tipo peito de pombo. Então você relaxa bem os seus ombros e joga os seus ombros levemente à frente, fazendo com que as suas asas, o seu serrátil seja ativado aqui nessa direção. E aí você fica assim, ó. Você fica nessa postura. Você quer ficar com o peito de pombo, igual eu falei agora. Essa é a intenção do serrátil. Entendido até então? Muito bom, vamos lá. Na barra fixa ou na puxada alta? Seguinte, braços levantados, quando você segura na barra fixa ou na puxada alta, quando seus braços estão aqui em cima, você deixa com que, ou você está na barra fixa, né? Você deixa com que o seu corpo desça, ou que a barra no pule aqui deixe ela puxar os seus ombros levemente para cima. E aí, na sequência, você precisa ensinar o seu aluno a fazer o movimento de depressão escapular. Eles esquecem, muitas vezes eles ficam com o ombro alto aqui, ó, e fazem isso, ó. Tá vendo? Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você, com a barra lá em cima, você aprenda a fazer o movimento de depressão.
depressão escapular. Dá uma olhada, ó. Depressão escapular. Esse movimento que eu quero que você faça. O seu aluno pode fazer esse movimento inicialmente para entender o que é a depressão escapular e depois continuar no movimento de completo, né? Então, assim, eu acho que como educativo, acho super válido fazer apenas esse movimento, mas o ideal é que ele faça o movimento completo, inclusive quando ele chegar aqui nesse final, que a barra, veja só, esteja distante, né, perdão, que os ombros estejam distantes dos ombros, tá? Então aqui, ó, ao invés de você chegar aqui, seja com o pulley ou na barra fixa, chegar nesse momento onde a barra está aqui e você está com o seu ombro perto da orelha, você vai fazer exatamente o oposto. Você vai fazer isso aqui, ó. Ok? Isso aqui é o que você precisa fazer. Fechado? Vamos lá. Próximo movimento. Nas puxadas horizontais ou remada na máquina. Qualquer movimento desse, o que você precisa fazer? Pensar no seu movimento agora escapular, fechando. Dica principal, escuta aqui que eu vou falar para você. O seu aluno, quando ele está cansado, ele começa a contrair trapézios, fibras superiores para fazer as remadas horizontais. E é isso que eu não quero que ele faça. Trapézio superior ele vai contrair quando ele vai levantar os braços, empurrar, desenvolvimento. Mas quando ele vai fazer movimentos aqui, por exemplo, na horizontal, ele precisa fazer um movimento natural, tranquilo, confortável, gostoso, sem utilizar o trapézio fibras superiores, afinal, um trapézio fibras superiores muito ativo se relaciona a problemas de discinese escapular e todas aquelas outras consequências que nós falamos. Então, aproxime do trapézio dos seus clientes, toque no trapézio deles quando eles estão fazendo essas remadas, para que ele não fique nessas posições, principalmente nas últimas repetições. Relaxa os ombros para fazer as remadas. Abre e fecha. O que é isso? Ritmo escapulohumeral. Abre, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre e fecha as suas escápulas. Lembre-se que o abrir não é para perder a sua postura. Eu estou falando só para abrir as escápulas, não é para fazer isso aqui. Ok? É para simplesmente afastar uma da outra. Entendido? Vão preparando as perguntas aí, porque a gente está chegando próximo ao final aqui. E aí vocês vão perguntar o que vocês quiserem para eu responder. E no levantamento lateral nos desenvolvimentos, eu vou dar aqui dicas essenciais. Uma delas está escrita em verde aqui, olha, plano das escápulas, tá? Ou seja, levar os números respeitando o ângulo de 30 a 45 graus. O que é o ângulo das escápulas? Então eu vou ficar de lado aqui para vocês vão me visualizar. Meu braço está bem ao lado do meu corpo, eu não vou fazer as elevações aqui, bem ao lado do meu corpo. Eu vou fazer com o meu braço levemente à frente. Ou seja, como se aqui fosse zero. Se aqui é 0, aqui é 90, na metade é 45, um pouco menos da metade. Eu gosto de fazer um pouquinho menos da metade, isso você respeita o plano das escápulas. Qual a importância de respeitar o plano das escápulas, professor? Que a sua escápula, ela está super bem posicionada quando você está levantando algo com os seus braços assim, a mais ou menos 30, 45 graus. Se você traz o seu braço para trás ou muito para frente, as suas escápulas elas precisam se movimentar. Se você quer fazer elevações laterais, eu sugiro que você faça nesse ângulo. Ele é mais seguro para as articulações. Apenas isso. Professor, não posso nunca mais fazer nos outros? Claro que você pode. Eu estou falando assim, se você quer muita segurança para o ombro, e essa é uma das propostas, a gente pensar na biomecânica aqui, pensando, né, nas forças aplicadas a esse corpo humano e forças que te gerem mais segurança para a articulação, é você realizar esse movimento mais ou menos com os seus braços, assim, levemente à frente, onde você respeita o plano das escápulas. Agora a gente vai unir duas informações essenciais. Uma delas que eu passei lá no começo para vocês, que era quando você subir o seu braço, você sobe rodando ele externamente. Então, você pode subir ele rodando externamente. Pode visualizar a minha mão. Então, dessa posição para essa. Você nunca faz disso para cá, nessa rotação interna. Você sempre faz na rotação externa. E você também respeita esses 30 graus, assim como eu estou fazendo aqui, ó. 30, 35 graus.
que você faz um movimento de bastante qualidade. Ou seja, para você entender bem isso, pode ser que a imagem esteja pequena aí, você não entendeu muito bem, vou resumir para você. Assim como quando você vai dar um abraço em uma pessoa, você não dá um abraço assim? Exatamente. Quando você vai dar um abraço em uma pessoa, você traz as suas mãos assim, nessa direção, e traz os seus braços à frente. Essa posição é a posição mais confortável para os seus ombros. Entendido? Se você quer um movimento bem confortável, bem seguro, esse é o mais seguro. Lembrem-se, alguns podem estar me perguntando ainda não me perguntaram, mas se vocês me perguntarem, professor, mas eu posso fazer o outro, eu posso fazer esse? Poder, você pode. Agora, se você quer, de repente, você tem um aluno com alguma dor específica no ombro, será que é importante? Né? Será que a gente não é melhor a gente poupar essa articulação? Pensem nisso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Olha só, do Haroldo. O Haroldo participou também do Biomecânico Especialista, né? A maioria dos alunos não conseguem realizar a protração aí, assim, em São Paulo, Haroldo. Não consegue realizar a protração das escápulas sem realizar a flexão da coluna torácica. Muito bom, exige muita propriocepção antes da inserção de sobrecarga. Perfeito, exatamente isso. Né? A gente percebe isso na nossa prática, que as pessoas, quando elas vão realizar a protração, veja que a protração estou tentando pegar aqui um ângulo bom para você me enxergar, é você afastar as suas escápulas e não perder a sua postura, tá? Então treine isso em você. Sabe o que eu gosto de fazer? Inclusive comentei isso no último final de semana. Às vezes eu olho no espelho e olho para minha escápula e tento fazer um movimento e vejo, e eu imagino que eu vou fazer um movimento e falo assim, olha, quando eu faço isso com a minha escápula, é isso que acontece. Aí eu olho no espelho, muitas vezes o que eu tô achando que ela faz não é o que está fazendo. Então, minha sugestão para vocês, galera, olhe as suas escápulas no espelho. Hoje você vai tomar banho, amanhã, se você mora numa região aí de calor, você já anda sem camisa, por exemplo, e aí você vai olhar para o espelho e veja se as suas escápulas respeitam os seus movimentos. Você fala assim, olha, abre, fecha, vai para cima, vai para baixo. Se ela está alada, se ela está saindo para fora da caixa torácica, você não deixa ela sair da caixa torácica, você fala assim, eu quero colar minhas escápulas na caixa torácica. Tenta colar suas escápulas na caixa torácica, levanta os seus braços e veja se ela respeita o movimento que você está fazendo, meio de lado, assim você consegue enxergar. É impressionante, tá? Às vezes você acha que a sua escápula se movimenta super legal, que aí quando você vai ver que ela não se movimenta nada bem. Então, aproveitem essa dica aí, façam isso para vocês, que vocês vão ver como facilita, e vocês acabam percebendo a necessidade de conscientização sua das suas próprias escápulas, imagina dos seus clientes que ali estão. Entendido? Muito bom, pessoal. Tem mais gente fazendo perguntas agora. Agora é a hora de vocês fazerem perguntas, então estamos aí nos minutos praticamente finais, né? A gente tem mais aí uns 15 minutos para a gente responder as perguntas de vocês. Vamos lá, a Giovanni está perguntando o seguinte, mestre, tem um aluno que sente dor no supraespinhoso quando treina ombro, como diminuir essas dores? Muito bom, Giovanni, vamos lá. Relembrando, supraespinhoso, um dos músculos do manguito rotador, fazendo né? Veja só, a gente acaba unindo todas as informações agora. Supraespinhoso, um músculo do manguito rotador e que ele está preso no tubérculo maior, ok? Se ele está preso no tubérculo maior, pergunto a você, como eu aproximo o tubérculo maior do meu acrômio? Fazendo rotação interna e elevando o braço. Olha só, esse movimento aqui com rotação interna é o que mais gera risco para o supraespinhoso do seu aluno, inclusive esse é o próprio teste para o supraespinhoso. Se você fizer esse movimento e empurrar o braço dele para baixo, é muito provável que ele tenha dor. O que você tem que fazer? Adotar todos os critérios que nós falamos até agora para um movimento mais saudável, tá? Então, para esse seu aluno, a minha sugestão ele precisa fazer movimentos escapulares, você precisa dar consciência das escápulas dele, inclusive você pode avaliar as escápulas dele, assim como nós mencionamos ali anteriormente, uma avaliação visual, mas que são as mais usadas, tá? Para você conseguir fazer o movimento das escápulas, você vai percebendo eles então,
e segundo, você vai evitar fazer movimentos desses de rotação interna. Nada dessas pegadas. Tem gente que faz assim, pegada invertida no voador invertido. Daí a pessoa acaba fazendo esse movimento aqui. Essas pegadas são sempre as piores, como eu falei. Aqui na abdução e rotação interna, risco para o ombro, especialmente ali dessa aproximação do tubérculo maior ao acrômio. Tubérculo maior, inserção do tendão do supraespinhoso. Entendido, Giovanni? Dá um entendido aí se eu fui claro para você. E o Brandon Bonifácio está falando que professora, a elevação lateral com o cotovelo flexionado é um exercício efetivo e seguro ou o cotovelo estendido é melhor? Muito bom, essa é uma boa pergunta também, Brandon. As pessoas me perguntam qual é a diferença do cotovelo flexionado. Vamos lá. Quando você faz o cotovelo flexionado, entenda aqui, veja só aqui, eu vou até virar de lado. Se eu estou com o cotovelo flexionado e eu tenho um halter aqui na minha mão, eu tenho agora uma rotação externa, ok? Então, se você está com o seu braço completamente estendido, cotovelos estendidos, ok? Você não tem força em rotação externa. Então, eu não vou dizer que nenhum é bom e que nem o outro é melhor, ou que se um é efetivo, o outro é seguro também. Eu vou dizer assim, os dois são bons, mas depende um pouco de o que você quer para o seu cliente. Veja que se você dobra o cotovelo, você tem rotação externa envolvida. Se você quiser trabalhar os músculos rotadores externos, pode ser interessante. Inclusive, tem os rotadores externos como infraespinhoso e redondo menor, eles acabam tracionando levemente, aqui ó, vamos pôr aqui a escápula, eles acabam tracionando levemente o seu húmero para baixo, porque eles têm a direção aqui ó, dos meus dedos, né? Olha, então eles acabam puxando o seu húmero levemente para baixo. Então pode ser interessante sim, tá? Mas nem para todo mundo. Você vai ter que você é o professor. Lembre sempre que eu entrego a responsabilidade para vocês que vocês possam aplicar da melhor forma no dia a dia, tá? Então assim, um tem rotação externa, o outro não tem. Com a rotação externa, você tem músculos como infraespinhoso e redondo menor, que fazem parte do manguito, que é bacana eles estarem sendo fortalecidos, mas às vezes, por exemplo, para o aluno aqui do Giovanni, pode ser que não seja muito interessante, pode ser que tenha que ser feito um pouco mais por etapas, tá? Então, assim, não tem nenhum problema, os dois são bons, depende aí da sua opção. Fechado? E a Tati, como eu falei, a Tati dos Estados Unidos, né, que está sempre nos acompanhando, quais os exercícios perigosos para o ombro, então, que devemos evitar? Tati, basicamente, os exercícios que envolvam essas rotações internas, tá? E a abdução. Então, vamos lá, exercícios assim que eu não gosto. Vamos lá? Elevação lateral com a palma da mão virada para baixo, ok? Tem gente que faz a elevação lateral assim, ó, com um halter apontado para baixo. Não. Voador invertido, como eu falei, com a pegada invertida também. Não. Tipo assim, no máximo essa pegada, melhor do que essa pegada, eu diria que essa pegada aqui é um pouco mais confortável para o seu ombro. Outro movimento que eu não gosto, que chega a ser um pouco perigoso para o ombro realmente, não que, como mencionei aqui, vocês vão ter que avaliar, cada ombro é cada ombro, mas um movimento que aumenta o risco e que muita gente faz, sabe qual é? Esse aqui, ó. Vamos lá? Ó, que movimento é esse? Remada alta. Remada alta, olha só o que está acontecendo. Abdução e rotação interna. Então, remada alta, lenta, assim, tentando chegar até aqui em cima no pescoço, assim, igual algumas pessoas fazem, um movimento que gera mais risco. Mais um que eu acho bastante risco para o ombro, mas você veja, a gente acaba não usando ele para ombro, mas eu vou falar, né, já que você está falando de exercícios perigosos, o tríceps no banco. Inclusive, vocês podem acessar, de repente, para ter uma explicação mais detalhada, acessem um dos meus últimos posts no Instagram. Alguns posts atrás, eu fiz lá o post de por que eu acho perigoso o tríceps no banco. E eu acho perigoso pro ombro, tá? Então, por mais que não seja um exercício para ombro, eu acho mais um exercício perigoso, tá? Bom, além desses, olha, veja, eu tirei alguns aqui, alguns que realmente eu acho que o risco, ele está mais alto que o benefício. Eu, particularmente, eu prefiro excluir todos esses que eu fui falando para vocês aqui.
tá? Eu não faço, nem eu não faço, nem eu não indico, nem que vocês façam, nem os clientes de vocês. Beleza? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Por enquanto, essa aqui é a última pergunta. O professor, uma vez eu vi um professor pedindo para segurar as escápulas fechadas na elevação lateral, alegando que o trapézio faria uma força maior do que o ombro propriamente dito. Então, no caso, seria melhor as escápulas seguirem o movimento normal? Giovanni, com certeza, tá? Esse negócio de querer ficar segurando a escápula enquanto o seu úmero faz o movimento, isso é furada, tá? Por quê? Porque a sua escápula ela foi feita para se movimentar. Inclusive, quando ela se movimenta, saca só, eu tenho aqui, eu brinco assim, olha a minha escápula assim nessa posição. Se eu venho aqui com o meu úmero e coloco o meu úmero aqui em cima, ó, inclusive eu consigo ficar com ela quase ou praticamente toda equilibrada. Por quê? Porque eu dei base para ela, dei base para o meu úmero, dei base para a minha articulação. Agora, se ela não se movimenta, é óbvio que eu não consigo segurar o meu úmero. Então, a movimentação da escápula é um segredo que todos os profissionais eles precisam dominar essa movimentação e aplicar da melhor forma possível com seus alunos. Entendido até então? Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, vocês me façam agora, tá? Então, sobrou alguma dúvida aí? Então, como eu tinha falado já até a questão da bursite, da tendinite. Veja só, tem mais uma pergunta agora aqui do Luiz Henrique. Existe alguma dica de como executar a remada alta de forma menos perigosa? Sim, vou te passar então. Principalmente em alunos que gostam de executar exercícios de LPO e, consequentemente, a exercerão da mesma forma. Perfeito, né? Então, alguns exercícios acabam de LPO, acabam tendo esse movimento um pouco mais de remada alta. Então, vamos lá, existe sim. Segurando um pouco mais aberto, já é um pouco melhor, né? Porque quando você segura fechado, você exige uma rotação interna maior do seu ombro, então, segurar um pouco mais aberto, melhor. A minha segunda dica é não segure na barra, mas sim, se você fizer com um halter, você tem um pouco mais de liberdade no movimento. Também considero melhor esse movimento de remada alta com halteres, ok? Também acho melhor. E a outra questão, quando a gente fala de LPO, é o seguinte: ao invés de fazer tipo musculação, fazer com uma carga pesada e ficar puxando a carga até aqui em cima e descendo, né? Tipo assim, ficar puxando até aqui em cima e descendo. No LPO, muitas vezes, você faz com uma potência bem grande. Então, esse movimento que está aqui em cima, tipo quando você faz com kettlebell, né? Com aquela intenção de puxada do kettlebell, você faz realmente a força, a maior potência muscular, a contração muscular, você faz lá embaixo, quando os seus braços estão relaxados. Então, aí você faz a potência e aí o kettlebell, por exemplo, ou a barra, ela vem subindo por inércia. Você não faz necessariamente força nessa região, né? Diferente na musculação, quando a gente faz de lento movimento e até aqui em cima você fica fazendo força. Então, aqui em cima, sobrecarregado, é o que eu não gostaria. Inclusive, até o Haroldo falou assim, alguma coisa ali, né? Olha, de reduzir a ADM, exatamente. Reduzir a amplitude, não querer colocar a barra aqui no pescoço, eu acho já uma melhor estratégia também. Então, são várias aí, que nem eu falei, né? Altera, acho melhor. Pegada um pouco mais aberta, também acho melhor. Quando você faz com potência, também acho menos risco, porque o problema principal é você ficar fazendo força, segurando a barra aqui em cima, que não acontece em alguns movimentos do LPO, que simplesmente a barra está subindo por inércia, né? Ela sobe porque você gerou uma grande velocidade nela lá embaixo. Entendido? E aí, agora sim, estamos chegando aqui então, acredito que é a última pergunta. O exercício Arnold Press é seguro? Esqueci qual que é o Arnold Press, sabe que às vezes o Arnold Press é aqui, né? É isso? Eu acho que é isso aqui, né? Ou desce e sobe aqui nessa intenção, é isso? Eu acho que é isso aqui. Né, o desenvolvimento Arnold, né? Quando as pessoas falam, né? Eu acho, bom, independente, vamos pensar, né? Eu não estou bem lembrado agora qual que é o Arnold Press, mas eu acredito que é esse movimento aqui, com um halter na minha mão. E esses movimentos com o desenvolvimento, veja que diferente da barra estar embaixo, como numa remada alta, eu faço aqui, ó, eu faço com rotação externa.
Então, exatamente. O movimento com rotação externa no fim do exercício. Veja só, se você tem rotação externa, ele já é um movimento mais saudável, tá? Porque a rotação externa, como vocês viram, é quando você consegue elevar o seu braço com mais facilidade, com mais naturalidade. Então, sim, só você fazer a rotação externa, ele já fica mais saudável para vocês, tá? E assim, o próprio desenvolvimento, por que eu gosto do desenvolvimento? Porque ele já tem a rotação externa. Inclusive, não falei isso para vocês, vamos aproveitar agora esse último instante para falar sobre isso. A barra, para mim, ela sempre tem que passar na frente do rosto e não atrás, tá? Porque atrás você perde o plano escapular, que eu já falei para vocês que o ideal é que fique aqui, seus cotovelos, tá? Então a barra passa à frente, você consegue manter um plano escapular e fazer um movimento com muito mais naturalidade, muito mais segurança. Gere essa segurança e aí sim, com essa segurança preservada, sobrecarregue intensamente os músculos ali dos ombros envolvidos e obviamente você terá ótimos resultados de força, de hipertrofia e tudo mais. Lembre-se, posicionamento adequado e movimentação escapular. Ok? Para você evitar a discinese. Você tem que entender de ritmo escapulohumeral e passar isso para os seus alunos. Faça nos seus treinos e obrigue seus alunos a manterem também nos treinos deles. Fechado, pessoal? Muito bom, estou muito feliz aqui. Mais uma noite aí completando com satisfação. Aí, ó, tem gente já respondendo. Show, obrigado, Kalina. Obrigado, pessoal, que me acompanhou até agora. E, como sempre, como é de praxe, eu gosto muito de beneficiar vocês que aqui estão me assistindo. A gente sempre vende para essas... A live book de ombro, ela é a que menos gera interesse nas pessoas. Vejam só, quando a gente faz de ombro, de coluna, de agachamento, a gente tem sempre mais de 250 vendas, às vezes, 230. A de ombro é a que gera menos interesse das pessoas, cento e poucos, tal, a gente acaba fazendo isso. Aqui a gente teve assim, 30, 35 pessoas na sala ao mesmo tempo. Mas veja que uma temática muito relevante, inclusive se a gente for pensar que a gente nem comentou sobre isso, mas, por exemplo, no próprio CrossFit, a gente tem percebido que as dores nos ombros são as que superam infinitamente mais do que coluna, quadril, joelho, por aí vai. Então, entender, dominar essa articulação, inclusive nessa modalidade específica, é especialmente importante para a saúde dos seus alunos. Caiu aqui o microfone. Especialmente importante para a saúde dos seus alunos. Fechou, pessoal? Como é de prática, como eu estava falando, nesse final de aula, obrigado aqui, ó, obrigado mais uma vez, Haroldo está me parabenizando aí, já fez biomecânica especialista, então a galera do biomecânica especialista aí, né? Olha aí, ó, a Dalila falando do brownie que eu comi lá em Fortaleza, o pessoal do biomecânica especialista participa em peso aí, e é isso que eu quero dizer aqui agora, inclusive, para vocês, que é finalizando, eu quero sempre presenteá-los, então, para quem ficou comigo até agora, eu tenho aqui, olha, saca só, Profissional 10. A gente abre esse cupom nesse momento e faz com que, se vocês quiserem adquirir algum desses e-books que aqui estão, vocês têm direito, tá? Então tem aqui, ó, biomecânica do agachamento, é só clicar nesse link, biomecânica do joelho, só clicar nesse link, biomecânica da coluna, só clicar nesse link. Se você colocar profissional 10, você tem 10% de desconto. Esses aí todos estão gravados, assim como esse que você me assistiu. Se você gostou, é só adquirir o outro e também ter um acesso a um ótimo material. Só que, além de tudo isso, como eu falo, nesse final eu falo o seguinte, quem quiser participar do Biomecânica Especialista, eu dou um cupom exclusivo. Agora, no ano que vem, a gente vai ter o Biomecânica Especialista 2.0 para um monte de gente também, e em um monte de cidades, mas os que eu tenho agora, os próximos serão em Chapecó, agora em outubro, em Curitiba, em novembro, e em março, em São Paulo. Então, se você tiver interesse em participar algum desses três e for perto para você, me manda uma mensagem no WhatsApp, vocês têm lá dentro do grupo, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu vou te dar também um cupom também de 10%, tá? Então aproveita, porque é chance única, mas eu sempre faço isso. E eu coloco sempre 5 cupons, tá, gente? Senão a gente fica uma festa. Então quem está assistindo agora tem vantagem, só me pedir um cupom, eu dou um link VIP para vocês, seja Chapecó, Curitiba ou São Paulo no ano que vem, eu dou um link VIP para vocês, e aí vocês têm
esse benefício também agora, tá? Ele sempre acaba de hoje para amanhã, assim, sempre tem o pessoal se inscrevendo. Aqui estão as minhas referências. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por terem me assistido mais uma vez. É sempre um imenso prazer estar aqui com todos vocês até essa hora da noite. Lembrem-se que, veja que tudo que eu fui falando, eu fui dando a importância para o seu, para você profissional, colocar na prática. Veja que uma remada qualquer, um desenvolvimento qualquer um faz, supino, qualquer um fala que é para bater a barra no peito, que é para fechar as escápulas. Tipo assim, essas coisas qualquer um faz, mas só os melhores profissionais estão assim, como nós aqui que estamos nesse momento, estudando, se desenvolvendo para aplicar o melhor, e com certeza somos referências naquilo que a gente faz. Isso nos traz credibilidade, nos dá autoridade e faz com que você sempre se desenvolva, e é para isso que eu estou aqui também, para auxiliá-lo nesse processo. Muito obrigado a todos que me assistiram até então, estou muito feliz de estar aqui e espero reencontrá-los numa próxima livebook, ou em algum curso presencial de repente. Um grande abraço e até mais. Obrigado, pessoal, quem está aqui também falando aqui no bate-papo. Muito obrigado.